Amém. Nós estamos iniciando hoje o nosso antepenúltimo estudo, né, para nós terminarmos os 4 módulos do Seminário Teológico de Base. Estamos próximos, né, do fim, acompanhado a gente desde o início, com a turma 1. Na semana passada, nós tratamos sobre os últimos dias, né? E agora nós vamos concluir hoje o arrebatamento da igreja, e aí depois mais 2 temas, e nós vamos definitivamente, né, encerrar a turma de número 1. Glória a Deus, né, por todos os irmãos que foram fiéis esse tempo todo, né? Falaremos sobre a grande tribulação ainda, e por fim o reino milenar de Cristo aqui na Terra. Mas sem demora e sem delongas, vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa aula. Vou pedir a pastora Tânia para orar e nós podemos iniciar a aula em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado e engrandecido, Pai, seja esse santo nome. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, diante de Ti, na Sua presença, Deus. Sabemos, Pai, que Tu é um Deus fiel, Senhor. Sabemos que tudo, Senhor, está no Seu controle, Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia nessa aula, Deus, aprendendo mais, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, dar cada vez mais, Senhor, nossas vidas, sabedoria, discernimento do Teu Espírito, Senhor, para poder, Senhor, fazer algo que venha de Ti, ó Deus. Toma o pastor Lúcio em Tuas mãos, Senhor, abençoa Teu servo, Senhor. Toma a pastora Tati também em Sua mão, Senhor. Segura na mão da sua filha, Deus, porque sabemos, Pai, que tudo vem, Senhor, de Ti, Deus, e o controle está em Ti. Abençoa também, Senhor, nossos irmãos que vão participar aqui dessa aula, para todos, Senhor, saber que só o Senhor é Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastora Tânia. Glória a Deus. Na semana passada, nós tratamos sobre os últimos dias, né? E da importância de nós termos esse conhecimento sobre o que são os últimos dias, né? O que se refere, obviamente, nós estamos abordando a partir das aulas sobre as escolas escatológicas, onde nós tratamos sobre as 3 escolas, pré-milenistas, pós-milenista e amilenista, onde nós posicionamos, e era necessário que posicionasse a visão da igreja como a milenista, né, que é a visão que nós temos, e aí para nós podermos fazer a abordagem dos próximos tópicos. Então, do ponto de vista amilenista, né, os últimos dias são aqueles encaixados ou vividos entre a primeira vinda de Cristo, após a sua ascensão, e a espera do seu retorno na sua segunda vinda. Então, nós somos aquela geração que vive os últimos dias, e a partir dali, nós temos uma série de desdobramentos. Se você perdeu essa aula, vale muito a pena, a aula foi muito boa de verdade. Volta lá no YouTube, já foi publicado no canal da nossa igreja, para nós tratarmos sobre isso. Inclusive, foi tão boa que domingo agora, né, eu preguei na igreja sobre esse tema, por conta daquilo que Deus moveu no meu coração a respeito dessa necessidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante, né, e tão, talvez, cheio de curiosidade, dúvidas, né, por grande parte dos cristãos nascidos de novo, cristãos protestantes, que é o arrebatamento da igreja. E nós vamos falar, eu preparei uma introdução aqui, eu vou ler, depois vocês vão me ajudando aqui em nome de Jesus. Então, bem-vindos ao nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja, um dos temas mais fascinantes e importantes da escatologia cristã. Lembrando que escatologia é o estudo, né, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, né, daquilo que acontecerá no final de todas as coisas. Pai Lorena, bem-vinda. E nesse estudo, né, nós vamos explorar o que as escrituras revelam sobre esse evento tão aguardado, né, quando Cristo voltará para buscar a sua noiva, a igreja. O arrebatamento da igreja é a esperança, né? É o anseio, todo aquele que vive Cristo, né? Que ama Cristo, né? Diz que nosso coração deve ficar o tempo todo, né? Clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Para que nós temos a certeza do seu retorno e vivemos na esperança do seu retorno. Então, o arrebatamento representa essa bendita esperança dos cristãos, conforme mencionado em Tito. Na Carta para o Novo Mundo, a partir do próximo domingo, nós vamos abordar a última carta pastoral, a carta de Paulo a Tito. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo declara, né, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a nossa esperança bendita, a maravilhosa, a inigualável esperança que nós temos é a manifestação da glória
né, do Senhor nosso Deus no seu retorno. E compreender esse assunto é fundamental para vivermos em constante prontidão espiritual. O crente que não vive a sua vida sob a perspectiva do arrebatamento e do retorno de Jesus, ele vive uma vida morna no sentido de, como não tem o senso de urgência, também não tem um senso de preparação, né, de abandono do pecado, de uma vida de santidade, porque fica aquilo lá, não, vou vivendo aqui, e não tem essa urgência. Assim como não tinham, por exemplo, na parábola das 10 virgens, né, que 5 eram virgens vigilantes, né, e 5 eram virgens nécias, né, virgens tolas, que não se prepararam para a chegada do noivo, e quando viram estavam desprovidas, né, de óleo, ou seja, de unção da presença de Deus, e por isso foram deixadas para trás, né? Então, um assunto muito sério, e juntos nós vamos examinar, né, os textos bíblicos que fundamentam essa doutrina e as diferentes perspectivas teológicas sobre o tema. Então, uma introdução breve o arrebatamento representa uma das mais profundas esperanças escatológicas da igreja. Esse evento, aguardado com expectativa pelos crentes, marca o glorioso momento que os filhos de Deus serão reunidos com Cristo, né, com seu Salvador. Então, essa é a definição do arrebatamento, né? Quando nós seremos reunidos com Jesus, baseado na esperança que nós temos. Então, nesse estudo, nós vamos abordar 3 grandes perguntas. Primeiro, e importante, é o que é o arrebatamento em si, quando ocorrerá, né, esse evento maravilhoso, e o mais importante é como devemos nos preparar enquanto aguardamos esse evento. A esperança, né, escatológica da igreja nos chama a vigilância constante, vivendo como servos fiéis e aguardando o retorno do nosso Mestre. E aí, quais são os textos principais? Eu vou abrir para a gente falar um pouquinho sobre isso. O texto principal, e nós já demos, né, na Carta para o Novo Mundo, já tem bastante tempo, já tem pelo menos uns 6 meses, eu acho, é o texto de 1 Tessalonicenses, né? Tessalonicenses é uma carta que trata, se você participou da série Cartas para o Novo Mundo, você vai se lembrar que uma das questões que havia em Tessalônica era que, naquela época, não tinha e-mail, né? Não tinha celular, as informações não corriam de maneira tão fluida, né? Tão rápida quanto nos tempos modernos. Era tudo muito lento, muito difícil. E os irmãos de Tessalônica eram irmãos fiéis ao Senhor, irmãos que eram perseguidos na sociedade de Tessalônica e que sofriam grande tribulação. E essa tribulação e a morte de homens e mulheres de Deus levavam eles ao questionamento se eles haviam sido deixados para trás, se eles haviam sido esquecidos, o arrebatamento haveria acontecido e eles não estavam salvos, né? E aí Paulo escreve essa carta escatológica, na sua grande parte, tratando de trazer luz, primeiro, sobre a tristeza que os tessalonicenses viviam sem saber o que seria, uma vez que seus irmãos em Cristo estavam mortos, como é que aconteceria? Eles seriam ressuscitados? Não seriam? De que forma aconteceria? E Paulo traz essa visão, né, de como seria a sequência esperada do arrebatamento, né, da ressurreição dos mortos. E segundo, dando esperança aos Tessalonicenses, dizendo, olha, vocês vão saber quando essas coisas acontecerem, porque tem uma série de coisas, né, que vão acontecer. Inclusive, uma das pregações lá atrás era sobre o homem da iniquidade, né, sobre o anticristo, sobre o aparecimento dessa figura que traria, né, vamos dizer assim, a grande tribulação sobre a igreja. Então, ele trata em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, né? Pois, dada a ordem, ele está falando, né, sobre o arrebatamento, pois dada a ordem, né, que ordem? A ordem sobre o arrebatamento da igreja, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, ou seja, não vai ser o anjo, o arcanjo, um enviado, vai ser o próprio Senhor, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está dando a ordem. Primeiro os mortos, aqueles que morreram ao longo desses 2000 anos, e antes disso, obviamente, né? Porque lembra das aulas aqui do Seminário Teológico, de base. O Novo Testamento aponta para Cristo e o Antigo também aponta para Cristo. Aqui, os crentes, né, depois de Cristo, morreram na esperança da vinda do seu Messias, da segunda vinda do Messias, e os crentes, né, do Antigo Testamento, aqueles que creram, morreram na esperança, né, também da vinda do Messias, da chegada do Messias. Então, tudo apontava para o Messias. Então ele diz, olha, primeiro os mortos ressuscitarão, primeiro aqueles que morreram nessa expectativa, e depois nós, no caso Paulo ainda estava vivo, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos em Cristo que ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então essa é a nossa promessa, que uma vez sendo ressuscitados em Cristo Jesus, nós estaremos com o nosso Senhor para sempre, nunca mais estaremos afastados e nem
distantes dele. E também essa visão é trazida em 1 Coríntios 15, 51 e 52, onde Paulo está falando sobre várias coisas, e ele trata sobre um mistério. Ele fala, eis que eu lhes digo um mistério, né? E é engraçado que essa frase é muito usada, né, no meio pentecostal, né? Eis que te digo, né? Eis que assim te digo, eis que te digo, eis que te revela um mistério. Então, Paulo, já aqui, usado pelo Espírito, revelava um mistério. Que mistério era esse? Que nem todos nós dormiremos, né? Dormiremos é uma alusão à morte, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, por que ele fala dos mortos incorruptíveis e dos vivos sendo transformados? Porque lembra que eu tratei sobre isso? Quando a diferença da ressurreição para a reencarnação. A reencarnação acredita, eu morri, Lúcio, e eu vou reencarnar José, Maria, João, Frederico, começar uma nova vida. Nós cristãos não acreditamos, protestantes, né, nascidos de novo, não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos na encarnação, não na encarnação, ou seja, o verbo se fez carne, foi encarnado, Jesus encarnou, nasceu, e nós acreditamos na ressurreição, que é diferente da reencarnação. Porque na ressurreição eu não vou viver novamente uma nova vida, entre aspas, né, nascer de novo, como uma outra pessoa, Maria, João, Miguel, não importa. Eu morri, Lúcio, e eu vou ser ressuscitado como Lúcio, né? E os mortos ressuscitarão com o seu corpo. Eu morri já tem 200 anos. Pedro já morreu há, sei lá, 2.000 anos. Como é que Pedro vai ressuscitar? O apóstolo Pedro vai ressuscitar com o seu corpo incorruptível já num novo corpo, né? A sua alma será devolvida a um corpo incorruptível, mas ainda assim Pedro. E nós, por que nós seremos os vivos, né? No caso, serão transformados? Porque nós não morremos, nós temos ainda o nosso corpo corruptível, então nós precisamos ser transformados. Nosso corpo corruptível será transformado em incorruptível. Todas as vezes que você for ver no Novo Testamento, esse jogo de palavras, né, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, como dizem vários textos em Coríntios, você está sempre falando sobre a transformação de uma carne corrupta, né, caída, a nossa carne pecaminosa, numa carne livre do pecado, definitivamente livre do pecado. Por isso que nós demos, na aula anterior, falamos sobre os últimos dias, né? E nós tratávamos lá sobre essa tensão que existe do já, mas ainda não. Nós já somos livres do poder do pecado? Já, mas ainda não, porque só seremos completamente livres quando o nosso corpo, que é corrupto, a nossa carne, que é corrupta e inclinada ao pecado, for transformada, né, para algo incorruptível, ou nós recebemos algo incorruptível a partir da vinda do Senhor. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem, pastor. Amém. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma doutrina bíblica fundamental que ensina que a igreja será retirada da terra para encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatamento vem do latim rapio, que significa levar para cima ou arrebatar. Essa doutrina afirma que, primeiro, é um evento literal que ocorrerá no futuro, ou seja, não é uma alegoria, né? Não é uma figura de linguagem, não, vai ser arrebatado, não, é real. É eu e você sendo ressuscitado ou transformado, se estivermos vivos, encontrando com o Senhor nos ares. Nós vamos ser retirados, arrancados da terra para encontrar com o Senhor nos ares. Literalmente, tá? Literalmente. Não é uma sensação, não é a nossa mente, não é uma projeção astral, não é uma visão, não é uma sensação, é literalmente, nós encontraremos com o Senhor nos céus. Uma dessas bases também é a própria ascensão de Cristo aos céus, relatada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O segundo ponto é que cumprirá as promessas de Cristo de voltar para buscar a sua igreja, né? Jesus disse que voltaria, então o arrebatamento é justamente o cumprimento dessa promessa, né? Representará a conclusão da redenção física dos crentes, ou seja, nós já estaremos agora definitivamente, indiscutivelmente agora rendidos fisicamente ao Senhor, porque o nosso corpo agora estará livre do pecado definitivamente, porque será incorruptível, e aqueles que escolheram a Cristo estarão rendidos fisicamente e eternamente a Cristo. E será um momento, obviamente, de glória indescritível para aqueles que são salvos, né? Será um momento onde toda lágrima será retirada, toda tristeza será retirada, nós seremos definitivamente livres do pecado e não haverá mais preocupação, porque nós viveremos eternamente com o Senhor. E quais são as características, né, do arrebatamento?
O primeiro, e mais importante, ele é súbito e inesperado. Por que que é importante eu trouxe isso? Porque tem muita gente que fica tentando adivinhar, né? Ah, tá vendo, tá tendo guerra em Israel, tá tendo explosão não sei aonde, e agora a Síria tá atacando, o Líbano tá atacando, o Irã. Irmão, assim, Senhor Jesus, ele disse claramente em Mateus 24:4. Por isso, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós não temos condições de saber. Jesus mesmo falou que esse dia, essa hora, nem mesmo ele sabia, somente o Pai sabia desse tempo. Então, o arrebatamento ocorrerá de forma repentina, como um rapto mesmo, né? Um arrebatamento, sem aviso prévio e como um ladrão na noite. Por isso que o crente que vive com um coração distante do arrebatamento, sem essa perspectiva do arrebatamento, ele vive uma vida fria, morna. Porque, não, a verdade é que a gente não sabe. Ah, pode ser quando? Pode ser agora, pode ser daqui a 2 minutos, pode ser daqui a meia hora, não importa. O arrebatamento, ele é iminente sempre, sempre. E, mas agora vai porque tem guerras, agora vai porque a iniquidade multiplicou. Não, agora tá tranquilo. Não, o Brasil tá calmo, o mundo tá calmo, não vai ser agora. Não, a Bíblia fala que, Jesus fala que é pior, que é quando vocês menos esperam. E isso é algo que me intriga, aí é uma visão particular minha, tá? Porque isso é quando menos nós esperamos, né? Nós mais esperamos quando vem pandemia, quando vem guerra, ameaças de guerra e tal, tal, tal. A gente fica lá, agora Jesus vem e tal, né? A gente fica nesse estado de alerta. Mas a Bíblia fala que é quando você menos espera, né? No momento onde a gente não vai estar nessa expectativa. E a parábola lá das 10 virgens, né, é importante por conta disso, né? Vamos abrir esse texto? Deixa eu pegar aqui ele, deixa eu abrir aqui, que eu não deixei aberto. É Mateus capítulo 25, deixa eu abrir aqui. Se alguém puder abrir, por favor, e ler, Mateus 25, do 1 ao 13, carregando aqui minha Bíblia. Alguém pode ler? Pastor, Mateus 25, do 1 ao 13. Tá, que diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com os seus candelas, as suas candelas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Aleluia, Senhor. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Aleluia, Senhor. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meu Deus, é forte, meu Deus. Eu Amém. fico preocupada com isso, meu Jesus. Ai, Jesus. Oh, aleluia. Mas a gente tem que estar preocupado, né? Não é algo que nós podemos desprezar, né? Isso eu estava falando, tem muito a ver com a minha pregação de domingo, né? Até conversando com a pastora Tatiana hoje. É justamente isso, né? A igreja, ela ficou, os púlpitos, né? Ficaram distraídos a esse respeito, né? De pregar sobre isso, sobre essa preparação. Eu coloquei aqui, isso é uma foto para poder fechar. Estão vendo a foto, né? Isso é uma candeia, tá? Uma candeia nada mais é fosse um potinho, né, que você botava óleo ali, e aí você tinha um pavio na ponta e você acendia, para você poder ter... Hã? Tipo um lampiãozinho, né, que acende. Só que a diferença do lampião, né, normalmente nos tempos modernos hoje, ele é a gás, né? Você acende É. ele a gás e tal. A candeia, ela é a base de óleo, né? Como fosse aquelas tochas que nós fazemos, por exemplo, no luau da igreja, né? Ela é a base de óleo.
E o que que acontecia? Se você não tinha óleo, obviamente você não tinha luz, você não tinha como manter a candeia acesa. Então, quando aquelas virgens se deparam, né, com a chegada, né, com a apresentação do noivo, elas se veem numa situação onde elas precisam ir até o encontro, e não tinham óleo, né, e pedem, deixa eu só anotar aqui, não tinham óleo para poder se achegar, né, ao noivo naquele momento, e aí elas pedem ajuda, e as virgens prudentes, né, falam, não, olha, se nós dermos o que nós temos, pode ocorrer de nós não encontrarmos e ficarmos no meio do caminho com vocês. Vocês foram insensatas, foram nécios, foram tolos. Agora vocês têm que ir lá e têm que ir lá comprar óleo, né? Vocês têm que ir lá conseguir o óleo, né? E esse adquirir óleo, né? Comprar óleo, nada mais é do que aquilo que a Bíblia trata sobre nós termos essa graça, esse livre acesso, né? A nós, foi franqueada a Deus, a nós. Estou pegando aqui até o texto, no texto que fala sobre, tem um texto muito claro que fala sobre isso, né? Que nós poderíamos comprar, né, do Senhor de graça, né? Nós poderíamos chegar a Ele e comprar sem preço, sem ter valor definido, ou seja, nós compraríamos do Senhor justamente esse óleo, essa unção que é o derramado do Espírito, sobre o qual eu falei domingo, né? Nós somos a geração sobre a qual foi cumprida, né? É, na nossa geração, a promessa de Joel. Quando Isaías 51, achei aqui o texto, a referência. Isaías 55:1, 51 não, 55:1 diz o seguinte: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, né? Então, o Senhor convoca desde a antiguidade todos os povos, né, toda tribo, língua e nação a comprarem dele sem preço, né, sem dinheiro. Não é que as virgens precisavam comprar algo que elas tinham que ter condições de comprar. É profunda a parábola das 10 virgens, porque ela trata, não é de uma condição financeira, não é de uma capacidade humana de fazer algo, mas elas são tolas e nécias, né, são insensatas, porque elas poderiam ter comprado sem dinheiro, de graça, de forma gratuita. Elas só precisavam ir até aquele que vendia, né, que entregava, que estava dando gratuitamente o óleo necessário para manter a sua candeia acesa, que nesse caso é o Espírito, é o derramado dito em Joel. Então, essas virgens, elas são insensatas porque 5 foram e buscaram na fonte e 5 ficaram ali sem, vamos dizer assim, né, reabastecer as suas vidas a partir do Espírito. Então, aqueles que se afastam, né, que deixam suas candeias, né, apagarem ou se esfriarem, ou não se encontram vigilantes a respeito das suas vidas e da sua vida com o Senhor, eles são como as 10 virgens. E o mais triste é que diz que quando elas foram buscar, o noivo chegou, encontrou as outras 5, chamou ela para o banquete de núpcia, que é claramente esse encontro com o Senhor e sua igreja, o banquete do Cordeiro, e a Bíblia só relata assim, e a porta foi fechada. A porta foi fechada. Todo o tempo, no Seminário Teológico de Base aqui, o que eu espero desde o início é que vocês tenham essa visão, de que tudo na Bíblia é sobre Cristo, sobre sua vinda e sobre o plano da salvação. Quando nós lemos lá, eu já falei isso várias vezes, por exemplo, sobre a Arca de Noé, lembra-se, Jesus e Mateus, nesse mesmo texto de Mateus 24, né, que é o sermão escatológico de Cristo, ele fala, assim como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, Noé estava fazendo a arca, dizendo que ia chover, ofertando a salvação para aqueles que acreditassem, mas as pessoas continuavam vivendo a sua vida normalmente, como se fosse uma besteira, como se não fosse acontecer. Já tinha muito tempo que tinha sido prometido, foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, 150 anos. Só que um dia a porta da arca fechou e aquelas pessoas que viviam suas vidas casando-se, dando casamento, ou seja, preocupado com suas vidas seculares, em vez da sua vida seu relacionamento com Deus, foram pegas de surpresa, a arca fechou a porta, veio o dilúvio e elas foram mortas, né? Elas morreram, perderam as suas vidas, perderam a chance de serem salvos. E esse texto da arca aponta justamente para a salvação. Vai chegar o momento que essa porta vai estar fechada, a porta da igreja vai estar fechada. Todo domingo está lá, né, a igreja, o ministério deuteronômico, a porta aberta, os obreiros limpando a igreja, a mídia chegando, botando som, pastores preparando sermão, pastora Tânia fazendo oração, pastora Tati
conduzindo o culto, aí pastor Rodrigo dando o ministério de louvor, varãozinho tocando, todo. Quanto tempo a gente faz isso? Só que vai chegar um dia que aquele lugar, ele vai estar vazio. Talvez alguém que nós acompanha, por exemplo, pelas redes sociais, né, que está longe, ou que não aceitou a Cristo, talvez sinta no coração de ir, e um dia chegue lá e as portas estejam abertas sem ninguém dentro, por exemplo. Se o arrebatamento acontecer durante o culto, por exemplo, né? Verdade, muito sério isso. Então, Meu Deus, é, gente. Só de pensar dá um negocinho. Dá fiquem à vontade. mesmo. Eu gosto de vocês falarem, pode falar. Fala aí, fala, pastor. Fala Só aí. só de pensar, eu fico imaginando. É algo muito sério, né? Que a gente tem que refletir. As pessoas precisam parar para pensar nisso. A gente conversa aqui assim, mas é real, vai ter realmente vai chegar um momento, imagina, chega um visitante lá que postergou tanto, chega lá não tem mais ninguém. E muitas das vezes também, pastor, o que que acontece? Quando a gente vai a pessoa, né, falar de Jesus, aceitar, pergunta se aceitou ou não, essas coisas que é papel, né, nós cristãos. Aí elas falam que não quer, que isso, que aquilo. Aí eu falo assim com ela, mas se Jesus chegar agora, nesse momento, como é que vai ficar? Você sabe que Jesus vai voltar. Aí tem pessoas que falam para mim, quando ele se irmar, olha só, quando ele se irmar de voltar, na hora eu peço para ir. Olha, Mas é isso que eu tô falando, né? A Bíblia fala que vem numa hora que ninguém espera, né? Talvez, assim, o que eu acho mais lindo da Bíblia é que Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas, né? Deus falou, né? A Bíblia, nós estamos passando aqui todo o Novo Testamento, passei em Hebreus. Não era isso que eu tive uma mensagem que era isso, que Deus falou pelos profetas. Deus falou várias vezes, ó, vai acontecer. Deus deixou o exemplo da Arca de Noé. Olha, entra na arca, vai para a arca, vai chover, vai ter um dilúvio, entra na arca, vai para a arca. Tem 2.000 anos que a gente está falando, vem para a arca, entra na arca, vem para a igreja, entra na igreja. E as pessoas acham que sempre vai dar tempo, que é besteira, ou que a gente é um monte de crente maluco, né, construindo um barco no meio do nada. Só que a verdade é que, e aí o que a me falou, por isso que assim, vocês são a turma mais madura que eu tenho da igreja hoje em termos de seminário teológico, vocês acompanharam todo esse processo. Por isso que a minha expectativa ao final daqui das 2 aulas é que vocês tenham essa percepção de como é demoníaco, como é cruel essa pregação de púlpito que dá ênfase a outra coisa que não seja gente, olha, Jesus vai voltar. Porque isso vai anestesiando, né? Não, foca na sua vida, foca nas bênçãos, foca no dinheiro, foca no crescimento, você pode, você, né, faz isso, faz aquilo, foca numa vida mundana. Não é que você não vai esperar a bênção, não é que nós não vamos orar pelo que Deus abra as portas, que Deus faça essas coisas. Óbvio que sim. Mas a mensagem central da igreja é essa: falar, olha, a porta está aberta. A porta está aberta. Venham, comprem sem preço, sem dinheiro. Enquanto no mundo tudo é pago, você tem um preço para tudo. O Senhor falou em Isaías 55:1, venham até. O Senhor não manda ir até a Yarmin, o Lúcio, a Tatiana, a Lorena, a Tânia, não. Ele falou, venham até a mim. Não tem mais ninguém entre vocês e mim. Venham até a mim. E comprem de mim vinho, azeite, sem dinheiro, sem preço. Comprem de mim. O que é vinho representando a Bíblia? Alegria. O que é azeite representando a Bíblia? Unção. O que comida representando a Bíblia? O alimento que é a sua palavra. Deus está dando gratuitamente essas coisas para todos aqueles que se achegam a Ele. E essa é a mensagem do Evangelho, não pode ser outra. Porque tão iminente quanto é o retorno de Cristo, também é a verdade que nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar aqui. E aí? Qual é a mensagem que nós construímos do Encontro Igreja? Então, se nós não temos a noção dos últimos dias, se nós não vivemos o arrebatamento, tem até um louvor que nós estamos cantando na igreja agora, que é aquele Porque Deixaram de Falar do Céu, né? Já não fala mais do céu, não fala. Por quê? Só fala de bem material. É a vitória, é os 7 passos. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Deus não está preocupado se essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Que bom que seja, glória a Deus. Eu gostaria muito que essa fosse a melhor semana da minha vida. Oro para que seja. Espero que seja, trabalho para que seja, me alegraria se fosse. Óbvio, isso é óbvio. Mas a verdade é que Deus assim, não está preocupado se essa semana vai ser a melhor da minha vida, mas se meu coração essa semana vai estar preparado para a volta dele na semana que vem, na outra semana. Domingo, quando eu preguei sobre a ceia, é sobre isso. A ceia é o ponto no meio do caminho entre nossa conversão e nosso encontro com Cristo. É onde, uma vez, né, no caso, a gente bota a cada 30 dias, podia ser semanalmente. Eu falei, o ciclo temporal ele é estabelecido por nós, mas assim, considerando que a gente faz a cada 30 dias é uma vitória, sim ou não? Para mim é.
A cada 30 dias que eu consigo chegar na mesa do Senhor, que eu consigo tomar a ceia do Senhor, que eu consigo estar em comunhão com Cristo, em comunhão com meus irmãos, é uma vitória. Significa que passaram-se mais 30 dias onde meu coração Verdade. se guardou do mundo, se guardou das minhas inclinações carnais, que minha fé se manteve firme, independente dos meus problemas. E as pessoas encaram a ceia só como se fosse lá, levantar um cálice, abaixar um cálice, tomar um pão, comer um pão. O evangelho é muito lindo, mas ele também é muito sério. E assim, as pessoas têm se esquecido ou negligenciado isso. A ressurreição dos mortos, né? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Eu já falei sobre isso, com corpos glorificados, incorruptíveis, e a ressurreição cumprirá a promessa da vitória sobre a morte. Né? A morte é um grande inimigo, né? E Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, ele vence a morte, né? Que nos separava de uma vida eterna com Deus era justamente a morte. Então, a ressurreição dos mortos é a vitória sobre a morte, que é o aguilhão. Aí você vai ler lá Romanos, a gente vai passar, né? A última carta que nós vamos trabalhar é Romanos, na carta para o Novo Mundo. A Bíblia fala sobre isso, né? Qual é o aguilhão do pecado? Aguilhão é aquela ponta da lança, né? Aquele ferro. Igual você vê às vezes também filme que tem lareira, tem aquela ponta, tudo, um aguilhão, né? Qual é o aguilhão do pecado? É a morte. O pecado nos fere para que nós morramos. Assim, o resultado do pecado é a morte. Quando Jesus vence a morte, ele vence o mal que o pecado pode nos fazer. Logo, nós somos livres do pecado e somos livres e vitoriosos sobre a morte. Transformação dos vivos, né? Os crentes vivos serão transformados instantaneamente, recebendo corpo glorificado, semelhante ao corpo glorioso. E é muito lindo que fala que é no abrir e fechar os olhos, né? É instantaneamente. E, por fim, o encontro, né? São as características. Súbito e inesperado, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, encontro com Cristo. Perguntar o que é o arrebatamento, você tem que saber responder. Olha lá. O arrebatamento é o evento que trata ele é súbito, primeiro e mais importante de tudo, ele é súbito e inesperado. Não tem como a pastora Tânia falar, na hora eu me vejo. Não, na hora já foi. Na hora não tá vendo que o corpo nosso de quem está vivo é transformado no abrir e fechar nos olhos, é no piscar. Não tem tempo de reação. Ai, meu Deus, me perdoa. Não, já foi. A igreja já está lá, você ficou, acabou. Não tem mais conversa, né? E aí depois é o juízo, segue o juízo. Assim como a porta da arca fechou, segue o juízo, morte. Só que essa morte é o que a Bíblia chama, e você vai ler lá, da segunda morte. A primeira qual é? A minha morte, morte natural. Eu morrer, você morrer, essa é a primeira morte. E a Bíblia fala que nós não devemos temer essa morte, que é a primeira. Nem quem consegue causar essa morte, que é a primeira. Mas nós devemos temer a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. É vivermos eternamente separados da vida. Por isso que é a segunda morte. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quando nós formos separados eternamente da vida, que é Ele, nós viveremos eternamente a morte, é a segunda morte. E qual é a importância para a igreja, né? Primeiro, né, é a nossa esperança viva. A igreja não pode perder isso nunca do radar. A expectativa do arrebatamento mantém a igreja com os olhos fixos, né, nas realidades celestiais e não nas terrenas. Como eu falei domingo, mais uma vez. Eu me decepcionei, vou me afastar do Senhor. O que está em jogo não é você ir ou não à igreja. O que está em jogo é a sua e a minha salvação. Por isso que Jesus falou, olha, vai ter problema, vai ter discussão, vai ter escândalo, vai ter isso tudo. Mas a questão é você perseverar, porque quem perseverar, quem permanecer até o fim, vai ser salvo. Por isso que nós precisamos ser uma igreja resiliente, e isso me preocupa, de verdade, sim. Nós vivemos um tempo onde a igreja, de maneira geral, mais uma vez, falando aqui, que a gente vai estar no YouTube, tem muitas igrejas excelentes, excepcionais, igrejas do Senhor, batistas, assembleias, congregacionais, presbiterianas, comunidades independentes. Não é um julgamento sobre nós somos certos e as outras igrejas estão erradas, né? Mas também a verdade é que a grande maioria das igrejas está perdida. Igrejas que têm milhares de pessoas e que não falam sobre transformação, que não falam... Gente, você não vê, você pode pega aí qualquer grande igreja que você quiser, sem crítica nenhuma especificamente, qualquer um, pega aí, tem canal no YouTube, pega as últimas 50 pregações, veja quando é que falaram do céu, quando é que falaram, olha, abandona o pecado, você precisa estar na expectativa do arrebatamento. Se Jesus voltar hoje, sua vida está organizada? Não, é sempre sobre, não, essa é a melhor semana, os frutos, você vai colher, Deus vai romper com você, só rompimento, vai romper, romper. E aí? Então, primeiro de tudo, ela é a nossa esperança viva. É isso que a Bíblia vai chamar o tempo todo de esperança viva. É a presença do Espírito em nós. Ela é a consolação para os santos, né? Os tessalonicenses foram consolados, assim como nós. Eles estavam passando por tribulações tremendas. Depois você volta lá na aula, acho que eu dei aula aqui sobre... não dei aula sobre isso. Tem um vídeo até do PIB Project que fala sobre Tessalonicenses, depois eu posso até postar. Passavam tribulações terríveis, né? E Paulo dá um recado para ele falar, olha, console-se uns aos outros com essa palavra. Que palavra?
a esperança viva do arrebatamento. A certeza do reencontro com os que partiram em Cristo traz conforto em tempos de... Eu falo muito com a Helena, eu falo, filha, qual é a esperança? Né? Óbvio que uma linguagem para mim de 13 anos, mas eu falo, filha, qual é a minha esperança? Qual é a esperança da sua avó? Quando nós partimos para o Senhor, o nosso trabalho terá sido feito. E é seu trabalho chegar lá, assim como é o meu chegar lá. Porque nós morremos em Cristo, partimos para Cristo. Se o papai partir para Cristo, eu já estou em Cristo. Combati o bom combate, guardei a fé, e é isso. Agora, o papel de quem fica é se consolar para quê? Independente das dificuldades que você passe, a sua esperança tem que ser encontrar com aqueles que partiram no Senhor, para você um dia se encontrar com eles. E isso, obviamente, é natural. Se tem uma esperança viva, se a consolação é me manter firme no meio das tribulações, na expectativa de Jesus me buscar. Isso vai nos chamar também a uma vida de retidão. Por isso é o chamado à vigilância, né? A iminência do arrebatamento nos deve viver com constante preparo espiritual, cultivando santidade e fidelidade ao Senhor. As pessoas brincam com a sua vida, brincam com Cristo, brincam com a santidade, trocam, né? Assim, lembra? A Bíblia fala sempre sobre isso. Lá, Esaú e Jacó trocam a sua primogenitura, o seu direito de filho, por um prato de lentilha, ou seja, por qualquer coisa. Qual foi o problema de Esaú? Esaú chegou morrendo de fome, né? Cheio de fome, falou, não, meu irmão preparou um prato lá de lentilha guisada, ele falou, não, me dá, porque senão eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu preciso comer, né? E num impulso de satisfazer o seu desejo carnal, que naquele momento era fome, que era uma necessidade carnal, ele troca a sua primogenitura por o que é de valor nenhum. Jacó, que é usurpador, naquela época era usurpador, ainda não tinha se transformado em Israel, faz uma proposta, fala, ó, então me dá sua primogenitura, se você comer do meu guisado, você me dá sua primogenitura, eu tenho direito sobre tudo. E essa é a proposta que o diabo faz todos os dias, para todos nós. Ah, Yasmin, você está benzão, vai, eu vou te dar aqui essa oportunidade aqui, mas me entrega a sua primogenitura. Ah, Lúcio, você está benzão, mas tem um esquema aqui no trabalho que vai te facilitar, ó, me dá a sua primogenitura. E muita gente troca. E aí a posição escatológica, né, sobre o arrebatamento, né? Então, só para a gente fechar aquele raciocínio das escolas, o pré-tribulacionista, né, que eu lembro, pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação, a vinda de Cristo, né, defende que o arrebatamento ocorrerá antes do período da grande tribulação, ou seja, Jesus vem ali antes do período de 7 anos da grande tribulação, e a igreja é removida da terra antes do juízo divino serem derramados. O meso, né, que é no meio da tribulação, isso da escola pré-milenista, né, propõe que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, após 3 anos e meio de tribulação, a igreja passaria pela primeira metade do juízo. Por que 3 anos e meio? Né? Lembra? Eu não entrei nesse detalhe, isso é um seminário mais avançado, precisaria avançar em relação a isso, mas a escola pré-milenista, dispensacionalista, vai voltar lá em Daniel, na profecia de Daniel, das 70 semanas, 69 aconteceram, falta uma, ele chama entre a semana 69 e a semana 70, e são semanas de 7 anos, né? Cada semana tem 7 anos. Ele chama do período da igreja. Então, quando Jesus voltar, no período de tribulação, começa essa última semana, e aí nesses 3 anos e meio. Então, essa última semana de 7 anos, então, uns acreditam que Jesus volta antes da tribulação, que durará 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de sofrimento. Então, antes, o meso, a igreja passa por esses 3 anos e meio de benesse, né? O anticristo, a Bíblia diz que o anticristo vai vir, vai reinar, vai trazer paz, vai resolver os problemas do mundo, vai ser uma maravilha, todos os povos vão se amar, e depois ele se revela e começa o sofrimento. Então, acredito que a igreja não passa nem por isso. Outro, acredito que a igreja vive esse tempo de bonança, mas na hora do derramar, né, do juízo vamos dizer assim, das tribulações, ela é retirada. O pós acredita que é depois disso tudo, né? Ou seja, a igreja é arrebatada após a tribulação, momentos antes do retorno físico de Cristo à Terra, e a igreja passaria por todo o período de tribulação, que é o que nós, amilenistas, acreditamos, né? Que, né, Jesus veio, Jesus ascendeu aos céus, nós estamos vivendo os últimos dias, então nós estamos passando por essas tribulações e vamos passar até que Jesus volte e nos leve, né, para os céus, e aí vem o juízo. É mais simples, né, a visão milenista sobre isso, que é essa aqui, ó, a posição do ministério de Deuteronômio, o arrebatamento coincide com a segunda vinda, não havendo arrebatamento secreto prévio. É um único evento glorioso. Porque qual é o problema das outras visões aqui, pré e meso-tribulacionista? Nós lemos o texto que diz que Jesus vem em Tessalonicenses e arrebata a igreja, né? E a Bíblia diz que todos vão ver, né? Jesus não volta de uma maneira velada, né? De uma maneira escondida. Para que Jesus volte antes da tribulação e depois volte para estabelecer o seu reino, o julgamento, os 1000 anos, o que é que seja, essa primeira vinda, esse primeiro retorno para levar a igreja precisa ser em secreto. Por quê?
que o pré-tribulacionista defende? Antes da tribulação, Jesus vem e leva a igreja, escondido. E aí depois vem, depois da tribulação, e aí estabelece seu reino de 1000 anos e reina 1000 anos em Jerusalém. Então, Jesus, a gente brinca que é a visão elevador, né? Jesus vem, dá uma parada no primeiro andar, depois ele desce de novo. E ameaça também, só que 3 anos e meio depois. Após Jesus vem, estabelece o reino, aí a questão de acreditar ou não no milênio literal, a milenista não acredita que esse milênio não é literal, nós estamos vivendo esse período da igreja. O pré-milenista, ele acredita que o milênio é literal, Jesus vem e reina 1000 anos lá em Jerusalém. Então, qual é a visão milenista, né? Que é só para reforçar a nossa visão. A perspectiva milenista adotada no Ministério do Deuteronômio oferece uma compreensão distinta do arrebatamento. Então, primeiro ele é um evento único e glorioso. O arrebatamento ocorre simultaneamente com a segunda vinda visível e gloriosa de Cristo, não sendo um evento secreto separado, ou seja, Jesus não volta em oculto, leva a igreja, depois volta e estabelece o reino de 1000 anos. É um evento único, glorioso, é a parousia, né, que a gente chama, né, que é a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Jesus volta com poder, grande glória, todo olho virá, como Jesus falou, né, o Filho do Homem vai retornar com poder e grande glória, e a igreja vai ser levada para encontrar com Jesus nos céus e volta para já estabelecer o reino, o julgamento final e aí todas as coisas são julgadas. Então, o encontro, obviamente, é nos ares, né? A igreja é arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, então desce com ele em juízo e glória, como uma escolta real recebendo seu rei, e por último, é o cumprimento profético, né? Essa visão harmoniza com as profecias sobre a volta de Cristo, como um evento unificado, majestoso, visível a todos. Óbvio que eu não tenho nenhuma intenção aqui levantando alguns tópicos, de esgotar esse assunto, nem de definir também, assim, é uma visão oficial da igreja, porque é necessário ter essa visão quando a gente vai abordar alguns temas, inclusive de culto, como eu preguei, por exemplo, sobre os últimos dias no domingo. Mas também, se os irmãos quiserem adotar a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, enfim, não é algo que fala... não fala sobre salvação, não fala sobre não sermos irmãos, não é sobre isso. O que é mais importante nisso tudo é que Jesus vai voltar, né? Que nós vamos viver com ele eternamente, que nós somos a sua igreja. Como vai voltar, que mecanismo, de que forma, isso é uma discussão teológica, isso não define salvação, por isso os irmãos que acreditam pré-milenismo são nossos irmãos, os irmãos pós-milenismo são nossos irmãos, não define não é um ponto de fé sobre quem é crente ou não, né? Todos são crentes. O que mais importante é acreditar em Jesus como Senhor e Salvador e que ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. É isso que define o ponto de fé cristão. Amém. E então, como viver à luz dessa esperança, né? Primeiro, santidade, né? 1 João 3, 2-3 diz o seguinte: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que nele está, a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A expectativa do arrebatamento nos motiva a viver na vida das santas e puras. Um estado de vigilância, né? Mateus 24, 42-44. Alguém pode ler para mim? Não sei se você consegue ler. Consigo, deixa eu só buscar aqui. Uhum. Mateus 24, 42-44. Mateus 24... 42 e 44? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Amém. Amém. Então, deixa eu só... Peraí. Isso. Então, esse é a vigilância, né? Nós não sabemos quando, o dia, a hora, que momento, que circunstância, as pessoas ficam tentando adivinhar, né? Ou achando que vai dar tempo. E o terceiro ponto é que isso nos leva, né, a viver um serviço fiel, né? Lucas 12, 42 e 43 diz: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido, feliz o servo a quem o seu senhor encontra fazendo assim quando ele voltar. Então, as pessoas ignoram, né, o seu serviço ao Senhor, o serviço para o reino, o serviço, né, na igreja, o serviço como algo que você pode simplesmente ignorar, né, de alguma maneira, né, como fosse uma escolha pessoal, né? Tem gente que vive o tempo todo na igreja e não serve ao reino. Não é servir a igreja, tá? Servir a igreja é uma coisa, servir ao reino é falar do amor de Cristo, falar do amor do Senhor, assumir posições, né, de cuidado com outras pessoas, né, de serviço também na igreja, daquilo que é necessário. E a Bíblia fala, né, que o administrador fiel e sensato é aquele que seu Senhor colocou
como encarregado sobre suas coisas. E feliz é aquele, né? Feliz é Jesus tratando. Feliz é aquele a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Então, por isso que o ministério ele tem que ser exercido com zelo. Por isso que a Bíblia não aceita que coloquemos a mão no arado e olhemos para trás, né? Porque ele precisa ser executado com diligenciamento, com fidelidade naquilo que precisa ser feito. E a esperança do arrebatamento nos impulsiona a um serviço dedicado ao reino. Por quê? Porque nosso Senhor pode chegar a qualquer momento, e aí como é que vai ser? Como a gente usava muito isso antigamente na Assembleia, né? Quais serão as obras que você apresentará ao Senhor? Quais são as suas obras? O reino é feito sobre isso, sobre obras. Quais são as suas obras? A Bíblia fala sobre galardão, sobre um prêmio, sobre uma espécie de gratificação para aqueles que servem ao Senhor de maneira fiel. Qual é o seu galardão? O que você tem feito para o reino? E a igreja se tornou um local onde não se trata mais disso, né? Acaba tendo que haver um convencimento, né? Você precisa botar sala de massagem, cafeteria para os voluntários, tratar eles com muito amor e carinho, óbvio que sim, mas no sentido de paparicação. Nós todos devemos ser tratados com respeito, com carinho, com amor, independente de sermos voluntários ou não no reino. Mas o serviço ao Senhor tem que nascer, antes de mais nada, de um coração que entende que precisa servir ao Senhor. Não cabe à igreja ficar criando subterfúgios ou situações para a pessoa se sentir motivada, né? Preciso me motivar a servir ao reino. Não, se a gente começa, se a base é essa, a gente começou de maneira muito equivocado. O serviço Deus te chamou para isso? Você se sente chamado para isso? Sim. Então serve, porque você é o administrador fiel ao qual o Senhor colocou sobre esse serviço. E ele espera que quando ele voltar, você esteja executando o serviço que ele te confiou. Basicamente. E o último e grande ponto é o amor pela vinda de Cristo, né? 2 Timóteo, né? Nós passamos por ele agora, 4:8, quando Paulo já está na sua despedida, ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo terá a sua coroa. E nós devemos cultivar esse amor, esse anseio pelo retorno do Senhor. E a verdade é que isso tem sido negligenciado e esquecido, né, nos últimos dias, por muitos irmãos e muitas igrejas, e isso é uma pena. Não se fala mais sobre o reino, não se fala mais sobre Cristo, não se fala mais sobre a necessidade de nós termos um coração inclinado, né, esperançoso pela segunda volta do Senhor. Amém? Terminamos aqui o arrebatamento. Amém, pastor. Glória a Deus. Vamos orar? Yasmin, consegue orar para nós encerrarmos? Vou lá para outra Consigo. aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, meu Deus, amado Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa aula de terça-feira que estamos aqui reunidos para ouvir mais de Ti, Senhor, para aprender mais sobre a Sua palavra, Pai. Continue, Senhor, usando o nosso pastor, o seu servo, para ministrar, Senhor, a Sua palavra, trazer o conhecimento, Senhor, trazer, Pai, muitas das vezes aquela chama, Senhor, que nos desperta ainda mais, Pai, junto com o Seu Espírito Santo, Pai, para que possamos buscar mais de Ti, mergulhar na Sua palavra, Pai. Que Ele continue, Pai, sendo usado com muita sabedoria, Pai, discernimento, para conduzir as aulas, Pai, tanto aqui quanto na turma 2, Pai, nesse momento. Continue, Pai, abençoando a sua família, a pastora Tatiana, Senhor, a Helena, o Benício, a pastora Tânia, Pai. Que o Senhor possa, Pai, cobri-lo, Senhor, com seu santo sangue, Pai. Que eles possam sentir cada vez mais a sua presença, Pai. Desde já agradeço pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui presentes, que estão, Pai, já estamos chegando no final, Senhor. Foi uma caminhada tão maravilhosa, Senhor, tão grandiosa, como foi maravilhosa, Pai, essa caminhada até esse momento, já terminando o seminário dessa turma, Pai. Obrigado a Deus por estar conosco nesses momentos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito à nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus abençoe vocês, tá? Amanhã Amém. busca pregadora internacional, Tânia Freire. Tânia Freire. Estaremos juntos lá em nome de Jesus, tá? Jesus abençoe. Fica a paz. Paz. Amém, Pai.